Um bom dia, graça e paz a todos. Nesta manhã estamos aqui para adorar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Estamos aqui gravando essa live e junto com os irmãos na sua casa vamos estar cultuando, adorando, exaltando, glorificando a Deus nesse domingo. Que Deus venha abençoar, que Deus venha cumprir os teus planos, os seus projetos para a sua vida no dia de hoje. Que você venha ter um excelente domingo na presença do Senhor. Nada tão bom como já começar o seu domingo agradecendo a Deus, louvando, exaltando, adorando e bendizendo ao nome santo dele. Então nesta manhã eu te convido a estar fazendo um momento de oração, agradecendo e glorificando ao nome santo do Senhor nesta manhã, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nesta manhã, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, te louvamos e te bendizemos, Senhor, te damos graças, ó Pai, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, para te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome, na beleza da tua santidade, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Senhor, que o Senhor nos venha nos limpar na manhã de hoje, meu Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, para entrarmos diante da tua presença para te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Estamos aqui nesta manhã, Senhor amado Deus santo, Pai querido, Pai amado Deus santo, diz a sua palavra, se estiver 2 ou 3 reunidos lá, o Senhor vai estar, e nesta manhã não é diferente, Senhor. Estamos aqui para cumprir o seu querer, a sua vontade, Pai, que possamos, Pai querido, Pai amado Deus santo, na manhã de hoje, ser um canal, ser um instrumento, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, para levar a tua palavra, Senhor, para esses lares, para essas famílias, ó Pai, Senhor, vai de encontro, Senhor, com essas famílias na manhã de hoje, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo, Senhor, só o Senhor contempla a situação de cada um, meu Pai, o que eles estão passando, as suas necessidades, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, mas nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Senhor, vai de encontro com cada um deles, ó Pai, vai derramando da tua paz, do teu amor, do teu refrigério, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo, vai entrando em cada lar, em cada família na manhã de hoje, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, dar uma palavra, cumprir o seu id na vida de cada um deles, ó Pai, que o Senhor possa mudar essa história, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo, que estamos aqui crendo num Deus que muda a história, Senhor. Pai, te agradecemos desde já, Senhor, por estarmos nesta manhã com fôlego de vida, Senhor, por estarmos aqui respirando este ar, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, por estarmos de pé, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo, estamos aqui para te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome, na beleza da tua santidade, Senhor. E nessa manhã, Pai, o Senhor venha receber esses louvores como cheiro suave e agradável diante das suas narinas, ó, derrama do teu poder, da tua unção sobre cada um deles, meu Pai. Faz o seu querer, faz a sua vontade na manhã de hoje, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de glória. A honra, a glória, o louvor, a adoração seja dada somente a Ti, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Deus maravilhoso, Deus Aleluia. santo, Deus tremendo. Recebe nesta manhã, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Santo é Teu nome, ó Pai. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. Oh, aleluia. Santo. O teu fogo tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu Espírito em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo
seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de glória. Glórias a ti, Deus maravilhoso. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés. Perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado eu estarei em ti, pois tu és meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, engole na morte, eu adorarei, pois teu canto glória. Aleluia,
a minha alma deseja a ti, e junto aos anjos cantarei, e a ti eu canto glória e aleluia, aleluia. Glórias a ti, Senhor, e nesse dia, glórias e aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Esta manhã eu gostaria de estar compartilhando uma palavra que se encontra no livro de Salmos, de número de 37. Versículo de número... Vamos ler, está vendo o versículo de número 22. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: porque aqueles que Ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por Ele amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com as suas mãos. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com as suas mãos. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor conhece a sua luta, o Senhor conhece a sua dificuldade, o Senhor conhece o profundo do seu coração, o Senhor conhece você dentro do íntimo, irmãos. As pessoas te conhecem por fora, mas o Senhor te conhece por dentro. Ele conhece os seus passos, Ele conhece o seu caminhar, e Ele está no controle dessa situação. E a palavra nos diz que mesmo que esteja caído, Ele nos sustém, Ele nos levanta, Ele nos coloca de pé. Não sei o que você está passando no dia de hoje. Talvez você está prostrado, caído, desanimado, abatido pelas lutas, pelas tribulações, pelas perdas. Mas nesta manhã o Senhor, Ele nos mostra que Ele está no controle, Ele está na direção. E Ele quer te colocar de pé, Ele quer te honrar, Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a sua história. E no versículo de número 25 fala: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua semente a mendigar o pão. Oh, glórias a Deus. Irmãos, o Senhor, Ele conhece, o Senhor, Ele sabe, o Senhor, Ele cuida de tudo, irmãos. O Senhor, Ele cuida de você, mas o Senhor, Ele já está pensando lá na frente, já está pensando lá na frente na sua descendência, já está pensando de tudo. O Senhor está tomando conta de tudo. Talvez hoje você pode falar assim: mas pastor, não sabe o que eu estou passando. Olha a minha situação financeira, perdi tudo, estou caído, mas o Senhor, Ele fala: ei, irmãos, o Senhor está tomando conta de tudo, o Senhor, Ele conhece. O Senhor, Ele conhece, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Mas o Senhor está preocupado em você continuar, de você permanecer, assim como já foi louvado nesta manhã. Rei, dai glórias, dá aleluia, louve, exalte. O verdadeiro adorador, irmãos, adora o Senhor não somente na hora da bonança, na hora quando você está empregado, quando você está com a sua conta no banco cheia, quando o seu celeiro está farto, quando não está nenhuma enfermidade na família, quando você não tem nenhuma perda. O verdadeiro adorador, irmãos, ele adora ao Senhor, Rei, na luta, na dificuldade, na prova, no vale, no deserto, aonde ele estiver, ele adora o Senhor, porque ele sabe, ele confia que o Senhor está tomando conta dele, o Senhor está com ele. Tudo passa, irmãos.
É difícil a gente chegar e falar assim, o pastor fala, tudo passa, mas ele não sabe que nós estamos passando. Mas isso vai passar. Você tem que prevalecer, você tem que continuar. Se a gente olhar os grandes homens da Bíblia, esses homens que colocaram, pelo Espírito Santo de Deus, foram colocados, os seus nomes aqui na Bíblia, eles passaram por tristezas, por percas, por tribulações, por prisões. Davi, teve uma hora, um certo tempo da vida de Davi, que ele estava lá bem no palácio, sendo rei. De repente, os seus filhos ali entraram contra Davi, ele precisou fugir, precisou pedir emprestado, precisou ser ajudado, ele era rei, mas teve uma situação adversa na vida de Davi. É assim, irmãos. Todas as vezes, tem pessoas que entram para a presença do Senhor, eu vou para a igreja porque a palavra lá é só prosperidade, Deus vai me abençoar, Deus vai, mas não estão preparados para o dia da perca, não estão preparados para o dia da tristeza, no dia do choro. E muitos, infelizmente, nessa pandemia eu vejo muitas pessoas que se diziam cristãos, que se diziam estar firme na palavra, que se diziam estar na presença de Deus. Muitos se desviaram, sabe por quê, irmãos? Porque quando estava tudo bem, ia para a igreja, colocava o seu terninho, colocava a sua Bíblia, catava o seu carro importado, o seu carro bom, ia para a igreja cultuar a Deus. Mas depois que começou a perder tudo por causa dessa pandemia, e aí parou. Irmãos, você não tem que adorar a Deus pelo que você tem, você tem que adorar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele te salvou, porque um dia Ele te escolheu. Um dia Ele olhou para você e falou assim, esse vai ser meu, essa vai ser minha. Eu tenho um plano para a vida dele, eu tenho um plano para a vida dela. Eu tenho um plano de salvação para ele, eu tenho um plano de salvação para ela, eu tenho a vida eterna para ele, eu tenho a vida eterna para ela. Irmãos, a gente fica muito preso com as coisas dessa terra, irmãos. Essa pandemia está servindo de exemplo para muitos cristãos, irmãos, para muitas pessoas que estavam apegado com as coisas materiais. Quando estava lá na igreja, Deus estava prosperando, estava tudo bem, apegado com as coisas materiais, cada vez comprando mais, todo ano trocando de carro, todo ano trocando de televisão, cada dia que passava a televisão estava aumentando mais na sua casa, e estava despreocupado com o próximo, esquecia do próximo, esquecia de ajudar o próximo, esquecia dos outros e só se preocupava com as coisas dessa terra. Irmãos, agora é um tempo de reflexão para o cristão, é um tempo de reflexão. Muitos perderam bens materiais, patrimônios, empregos, perderam um monte de coisa, mas é um tempo de a gente entender, irmãos, é um tempo de a gente compreender que tudo está na direção do Senhor. Talvez nessa manhã você levantou e estou caído, estou derrotado, não vou me levantar nunca mais. Não, o Senhor Ele tem plano e projeto para você ainda, mas é hora de você realmente entender e compreender que tudo é do Senhor, que tudo é para o Senhor, é tudo para Ele, por Ele são todas as coisas. O Senhor Ele vai te levantar ainda, o Senhor Ele vai te honrar ainda. Esse é só um tempo, isso vai passar, mas é um tempo para você entender, para você compreender que talvez hoje você está caído, talvez hoje você não está podendo ajudar, talvez hoje você não está podendo emprestar, ou talvez hoje você não está podendo estender as suas mãos para alguém, talvez hoje você está querendo, precisando pedir emprestado. Esse ponto que eu queria chegar no dia de hoje. Eu vejo muitas pessoas, lá atrás, na palavra diz que eu não tomarei emprestado, que eu ia aqui não sei o que, não sei o que lá. Mas eu lembro de muitas das pessoas aqui da Bíblia pediram emprestado, pediram ajuda. Hoje talvez o Senhor está falando com você nessa manhã, ei, tira essa soberba da sua vida, tira esta, mas eu não, eu sou servo de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu não posso fazer isso, irmãos. Deus está te quebrando, você é um vaso,
Deus está te quebrando porque você precisa. Se você está precisando hoje, irmãos, tira isso do seu coração, vai lá e peça emprestado. Tira esse orgulho do seu coração. Irmãos, Deus quebra, ó. Deus te quebra o orgulho. Deus quebra o orgulho. Porque eu vejo muitas pessoas, não, eu aprendi assim, que eu não tenho que pegar emprestado. Irmãos, arranca esse orgulho. Arranca esse orgulho. Davi precisou pedir emprestado. Grandes homens da Bíblia precisou pedir. Tem pessoas dentro do seu lar, irmãos. Tem pessoas, o Senhor ele me incomoda nessa manhã, tem pessoas dentro do seu lar, religioso, assim, ó, religioso, que estava na igreja todos os dias, hoje está precisando, mas você está com o seu orgulho aí, não quer pedir emprestado para o seu parente, não quer pedir emprestado para o seu vizinho, não quer pedir emprestado para um irmão da igreja, porque não, isso daí, irmãos, quebra esse orgulho. Talvez hoje tem pessoas que estão precisando de uma cesta básica, está precisando de um currículo, leva o meu currículo na sua empresa, está precisando de falar, irmãos, Deus está quebrando, né? Deus está quebrando pessoas nessa manhã, sabe por quê? Porque Ele quer te fazer um vaso novo. Esse tempo é um tempo de experiência, é um tempo de Deus moldar o vaso. Irmãos, quebra esse orgulho nessa manhã. Talvez você está caído, sabe, por causa disso, por causa do seu orgulho. Mas o Senhor, Ele quer te colocar de pé nessa manhã. O Senhor, Ele quer mudar a sua história. O Senhor, Ele quer transformar a sua vida. Um precisa de cada um. Eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim. E a gente tem que viver aqui nessa terra, um precisando do outro, irmãos. Ninguém vive sua vida sozinho. Jesus Cristo, Ele precisou de 12 discípulos, Ele não andava sozinho. Ele precisou de andar com alguns discípulos ali, ensinar os apóstolos ali, Ele andava com alguns, mas Ele precisou estar junto. Você precisa estar junto, sai dessa solidão. Mas eu só fico dentro da minha casa pedindo, dobrando meu joelho, é só eu. Não, irmãos, sai dessa solidão. Busque uma pessoa que tenha fé em Jesus Cristo, que realmente vai te dar uma boa palavra, que vai te orientar, que vai te ajudar. É isso, irmãos, que o Senhor Ele está ministrando no meu coração, para com o seu coração no dia de hoje, irmãos. Toma posse dessa palavra nessa manhã. Olha como mudou tudo as coisas aqui. Deus Ele faz, Deus Ele muda, Deus Ele quer falar com você nessa manhã. Deus Ele está querendo te colocar de pé. Deus Ele quer te honrar. E quando você voltar, lá daquele tempo que você era próspero, que você era abençoado, que você... Lembra de onde você caiu? Lembra de quem você precisou? Porque, infelizmente, o mundo, existe muitas pessoas ingratas, irmãos. Existe muitas pessoas ingratas, e o Senhor Ele não quer te fazer uma pessoa, um homem ingrato ou uma mulher ingrata. Volte e ajude novamente. Mas se aquela pessoa não estiver precisando, ajude outra pessoa. Plante uma boa semente, irmão. E assim a gente vai continuar. E assim a gente não vai parar até Jesus Cristo voltar. Fica com essa palavra, fica com essa reflexão na manhã de hoje. Eu creio que Deus tem muito mais para você na manhã de hoje. Daqui a pouco o pastor Leandro vai estar trazendo uma palavra nessa manhã, para que realmente Deus continue falando e mudando a sua história. Só para confirmar. Amém? Amém? Tem alguém para falar? Depois você gente quer apresentar? Essas que estão presentes agora. Aleluia. Nesta manhã está conosco a nossa irmã Gigi Germano, a Fátima Araújo, a Andréa Campos, a Ângela, a Jaqueline, o Carlos Alberto, Denilson, a missionária Claudete e a pastora Elisângela. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Apareceu mais Nil Silva e a Luciana Silva. O pastor Nil, glória a Deus, saudade Nil desse Silva homem. e Luciana Glória a Deus, Silva. pastor, pela sua vida. Assim como a minha pastora falava,
Quando tudo isso acabar, a gente vai atravessar a Macedônia e congregarmos juntos, porque ele é de lá da Zona Leste. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Nessa manhã eu te convido a fazer um momento de oração, e desde já vou estar passando a palavra para o pastor Leandro, que você continue, né, ouvindo a voz do Senhor nessa manhã, porque estamos aqui como um canal, como um instrumento para levar aquilo que Deus tem para a minha vida, Deus tem para a sua vida. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nesta manhã, Senhor, eu te agradeço por estarmos aqui, Pai. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, Senhor, pelos louvores entoados a Ti. Que o Senhor venha receber como um cheiro suave e agradável diante das Suas narinas, meu Pai. Desde já eu apresento a cada vida, Senhor, que apresentamos aqui. Que o Senhor vai de encontro com cada vida. Eu sei que o Senhor já está falando, meu Deus poderoso, Deus santo, que o Senhor vai continuar falando nessa manhã, Pai. Ah, Senhor Deus poderoso, Deus santo, usa a vida do Teu servo para ministrar a Sua palavra, Pai. Desde já, Senhor, repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a Sua palavra nessa manhã caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha cumprir, Pai, o Seu querer e a Sua vontade na manhã de hoje. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Leandro, nessa manhã, né? Aleluia. Está anotando alguns nomes ali. Eu estou anotando mais aqui. Deixa o Matheus ficar ali no cantinho, é melhor a gente ficar aqui junto, né? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais este domingo, mais este dia que o Senhor preparou para estarmos aqui juntos, glorificando, exaltando, agradecendo ao nome dEle. E, irmãos, Deus já está falando, Deus já está bradando, Deus já está dizendo, Deus já está falando. A única coisa que nós temos agora é continuar crendo naquilo que Ele já está fazendo na nossa vida. Chegamos a dias, ou estamos vivendo dias, que o Senhor não está preocupado se a igreja onde você vai, se é luxuosa, se tem banco tal, se tem cadeira tal, se tem ministério de louvor tal, se tem isso, se tem aquilo. Olha, chegou-se o tempo em que Deus já está olhando e observando quem são realmente seus adoradores. A manifestação dos filhos de Deus, ela está presente. É dessa maneira que Deus está nos vendo hoje. Não é a pandemia, mas sim o modo que nós estamos nos colocando na presença de Deus. Porque se a gente for parar para pensar, esta pandemia ou as paralisações que estão ocorrendo são só para nós nos desligarmos de todas as coisas que estavam realmente nos afastando da presença dEle e fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Eu vou fazer duas leituras aqui. Uma delas se encontra em Malaquias, no capítulo 1. Essa daqui é rápida, é só para referenciar algo que nós até falamos ou nós até conversamos na quinta-feira, na live da quinta. Em Malaquias capítulo 1, versículo 6, fala assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, mas vós perguntais: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Primeiramente, para poder estar introduzindo, antes de nós lermos aí, se você já quiser abrir em Lucas capítulo 4, versículo 14, que nós vamos estar lendo. Por que o Senhor pediu para poder ler e introduzir isso? Porque muitas vezes nós estamos nos apresentando diante de Deus, ou até mesmo querendo oferecer algo diante de Deus, ou nos apresentar diante de Deus, ou querer fazer algo de qualquer jeito, de qualquer maneira. E o Senhor falou muito enfaticamente comigo desta maneira: o que adianta, ou o que realmente é para nós oferecer sacrifício de jejum,
sacrifícios de oração, sacrifícios em vão, se não a obediência à palavra, se não a obediência à voz do Espírito, se não a obediência daquilo que o Senhor determinou e mandou nós fazermos. Porque assim, é muito simples nós chegarmos e fazermos as coisas ou sermos impulsionados a direcionar as coisas do modo que nós queremos. Isso é fácil, por quê? Porque assim, você pode perceber, isso você aprende numa empresa. Numa empresa você aprende a direcionar as coisas da maneira que você acha mais funcional. Então as empresas, elas te conotam ou te taxam ou te referenciam de uma maneira que você tem que ser prestativo, e quando você não tiver algo para fazer, você faça aquilo que você olhar e tiver capacidade para desenvolver. Então um pensamento empresarial, ele acaba te tornando e acaba te levando para isso, para você ser funcional, para você começar a praticar e fazer aquilo que te mandam fazer daquela maneira que você acha que tem que fazer. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós começamos a mudar todo este contexto, porque aqui está dito de uma maneira diferente, aqui está nos mostrando de algo diferente. Por isso que eu falei, pastor Laércio, graças a Deus que a gente não fala nada, não conversa nada, não pensa nada, porque assim vocês vão começar a entender, irmãos, aonde Deus está querendo nos levar. Então, sendo assim, Lucas capítulo 4, versículo 14, ele fala assim: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama ocorreu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui a tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Todos na sinagoga ouviram essas coisas e se encheram de ira. Amém? Somente até aí. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, e a única coisa que nós te clamamos e te pedimos agora é: Espírito Santo de Deus, faça com que ouçamos a sua voz. Tira os tampões dos nossos ouvidos, tira as escamas dos nossos olhos. Desde já repreendemos todo tipo de levante de Satanás. Leva os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo. Que a sua presença seja manifesta agora, Pai, em nossa casa, em nosso lar e no lugar aonde nós estivermos.
Pai, que em nome de Jesus que seja quebrado todo impedimento, toda barreira, todo levante, todo tipo, Pai, de investida de Satanás, seja agora por terra, Senhor, e destruído agora todo impedimento, Pai. Graças nós te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como nós estávamos falando no início, ou no começo desta palavra, o Senhor, Ele muitas vezes nos ordena, nos fala e nos chama de diferentes modos ou de diferentes maneiras. Mas Ele quer saber algo de nós. Ele quer saber, nós queremos aquilo que Ele tem para nós, ou nós estamos querendo aquilo que a nossa carne, os nossos desejos, a nossa alma, a nossa mente, ela quer. Porque há uma guerra muito grande entre a carne e o espírito para poder satisfazer a vontade da nossa alma. E diante disso, o Senhor me levou a esta palavra que Jesus, se nós formos ver anteriormente, é tão tremendo, porque assim, Jesus, logo que foi ali batizado, logo que recebeu o Espírito Santo, em espírito foi levado para ser tentado. Então ele jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado. Após ele vencer esta tentação, que foi diretamente contra o próprio diabo, ele saiu deste lugar e em espírito, pelo poder do Espírito, voltou para Galileia. Olha que sobrenatural e tremendo. E o que Deus está querendo falar conosco? Ele falou assim, indiferente das coisas, ou do lugar, ou da maneira que Deus não vai agir e não vai fazer com todos da mesma maneira. Cada um Deus tem um modo de tratar. Com cada um Deus tem uma maneira de tratar. Com cada um Deus quer fazer algo diferente. E não adianta olhar e falar, Deus vai me usar como pastor Laércio, Deus vai me usar como pastor Leandro, Deus vai me usar como Mateus, Deus vai me usar como pastor tal, Deus vai me usar como missionária tal. Não, Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque Ele tem algo especial e algo preparado para você, do jeito que você é. Então não adianta usar outras armas ou pensar que Deus vai fazer da maneira que Ele fez com outros, se Ele tem algo particular com você. E este algo particular que Deus chama a atenção para nós neste dia. O que é quando esta palavra é liberada em Isaías, depois você pode ler lá Isaías 61, quando esta parte é liberada, e ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Olha que tremendo. Vamos começar aí, já vamos começar a separar e vamos começar a quebrar estruturas, vamos começar a quebrar religiosidade, vamos começar a quebrar algumas coisas da nossa vida a partir de agora. Se o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, Ele já te ungiu. Prestem bem atenção, Ele te ungiu. Para quê? Ele te ungiu para fazer algo sobrenatural. Entenda, você não precisa de uma unção de alguém chegar, derramar um óleo sobre a sua cabeça para você fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você não precisa de ninguém chegar, a partir de hoje você é fulano de tal e vai trabalhar com isso. Não! O Senhor, Ele já te estabeleceu. Se você tem este Espírito do Senhor, se você tem ouvido, se você tem acompanhado, e se você está junto conosco neste tempo, o Senhor, Ele já determinou algo sobre a sua vida. O Espírito do Senhor, Ele já está sobre você. O batismo com fogo já está sobre a sua vida. A presença de Deus já está sobre a sua vida. E se está, você já foi ungido para poder fazer algo. Mas você entende este algo? Você compreende este algo que é para você fazer? Porque assim, daí Deus começa a esmiuçar entre nós. Ele fala, primeiramente, Ele fala algo sobrenatural para evangelizar aos pobres. Olha que tremendo. E aqui pobre, eu quero fazer duas separações. O pobre, aquele que realmente não tem recurso financeiro, e ao pobre, aquele que não tem recurso espiritual. Ou seja, o pastor Laércio falou assim, algumas palavras aqui, é aquele que é orgulhoso, é aquele que é avarento, é aquele que é hipócrita, entendeu? É aquele que é ganancioso, esse pobre, que é pobre de espírito.
Então eu quero fazer essa colocação desses dois pobres, mas o que vem a ser evangelizar aos pobres? Para evangelizar aos pobres, e não os pobres, mas aos pobres. Então é levar algo, entendeu? Então é fazer algo. Então quando o Senhor ele começa a nos mostrar aqui, ele começa a falar assim: você que foi ungido, você que recebeu esta palavra, você que está recebendo esta verdade, você que sabe o que Deus te chamou, ou muitas vezes sabe que Deus te chamou, mas não sabe o que você tem que fazer, preste minha atenção. O Senhor, ele disse, evangelizar aos pobres, então ele falou assim: mostre, através das suas atitudes, aquilo que Cristo, ele já fez em você. Mas não só mostre, você tem que se aprofundar mais. Então você pega, você revela quem é Cristo para aquela pessoa. Olha que tremendo. Então quer dizer, você não só mostra, você começa a revelar. E revelar é acompanhar, revelar é estar junto, revelar é mostrar através das suas atitudes, das suas ações, através da sua vida, quem é este Cristo. Mas é só isso? Não, daí vem ensinar. Então você começa a mostrar, você começa a revelar e você começa a ensinar as pessoas, que começa a mudar todo o contexto de uma estrutura que muitas vezes nós fomos criados e as pessoas gostam de colocar e dizer assim: olha, ouça aquilo, faça aquilo. Na verdade, o que Cristo está mostrando é: se você quer levar este Cristo para as pessoas, se você quer levar este evangelho para as pessoas, se você quer mostrar quem é este Cristo é o evangelizar. Mas se você quer revelá-lo, não é somente mostrar, é fazer com que tudo aquilo que você disse seja uma verdade em você. Não é falar é fácil. Ou seja, não é estar numa igreja, estar na igreja é fácil. O negócio é mostrar quem Cristo é através das suas atitudes, ou melhor, aquilo que Ele fez em você. Depois nós vamos entender alguns outros pontos, mas primeiramente é isso: mostrar essa revelação de Cristo, mostrar esta vida que Cristo Ele te deu, mostrar que Ele fala através de você. Não é mais você quem fala. Ou seja, eu morri, Leandro não vive mais, mas agora Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo pela fé. Vivo para revelar este senhorio e esta verdade. Não é mais aquilo que eu quero, não é mais aquilo que eu acho, não é mais aquilo que eu sonho, mas aquilo que Deus quer, aquilo que Deus preparou e aquilo que Deus sonhou. Então, evangelizar aos pobres é começar a revelar, mostrar, ensinar, falar, é começar a estar junto, viver aquilo que realmente Cristo assim nos deu, mas a todas essas pessoas, que você olha e que fala que não tem condição, ou aquelas que eles disseram que não tem mais jeito, ou aquelas que ele fala: não, esse daí está preso, esse aí não, tem, mas aí nós vamos entender como tem, porque num segundo momento ele fala o que? Ele fala: enviou-me a apregoar liberdade aos cativos. Este tempo eu falo para os irmãos que muitas vezes as pessoas elas estão falando de um evangelho e muitas vezes este evangelho ele está morto. Este evangelho não é o evangelho que Jesus ele chegava e ele ficava falando, e ele ficava demonstrando, e ele ficava mostrando, mas sim um evangelho de uma escravidão, aonde você não tem liberdade para poder fazer e não consegue se libertar daquilo que está dentro de você. Como assim? Porque assim, vamos começar a entender. Quantas vezes você acha que você está bem e de repente você cai naquele mesmo pecado? Então, não precisa contar. Não precisa ficar... Não é verdade? Por quê? Sempre nós temos que começar a olhar. Se Ele nos deu esta liberdade, ou seja, proporcionou para nós esta liberdade destes cativeiros, ou seja, destas prisões,
Por que nós não estamos vivendo desta maneira? Porque ele falou para a gente apregoar a liberdade aos cativos. Como apregoar esta liberdade se muitas vezes nós não estamos livres? Ou seja, lá em João 8,36 ele fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas muitas vezes numa condição onde a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, nós não queremos ser libertos de determinadas coisas da nossa vida. Sabe por quê? Porque aquilo fica guardado dentro de nós e dói, marca. Sabe aquele negócio, sabe aqueles traumas? Muitas vezes traumas de infância que nós guardamos, ou traumas de situações na nossa adolescência, depois nessa transição dessa fase do adolescente para o adulto, que muitas vezes fica guardado. Nós não queremos mexer, por quê? Porque aquilo dói, mas isso precisa ter cura. Jesus, ele quer entrar, ele quer nos tirar dessa prisão e ele nos quer levar para fora. Ele quer fazer-nos entender que ele pode curar, ele pode transformar, ele pode libertar. Então imagina, se são traumas, agora vamos parar para pensar um pouco. Imagina quantos sentimentos não estão envolvidos. Para pensar quantos sentimentos vêm aqui na nossa cabeça que estão cravados na nossa alma. E esses sentimentos muitas vezes nos perturbam. Mas depois a gente vai entrar nessa outra parte dessa perturbação de sentimentos. Quantas situações, quantas palavras, quantas coisas deixamos acumulando e parece que nós estamos aprisionados. E quer ver ainda mais? E quantas maldições foram jogadas, olhando pela vida dos nossos parentes, no caso pais, avós, e muitas vezes nós estamos e entramos nesta condição. Ou palavras que foram liberadas por pessoas, ou atitudes que fizeram conosco, que a gente acabou entrando dentro de uma jaula e acabamos ficando aprisionados ali. Se nós compreendemos e entendemos que Jesus, ele venceu tudo isso por nós, e nesta hora, sabe o que ele quer fazer com algumas pessoas, com algumas vidas que estão fazendo? Ele quer entrar lá, nesta região de cativeiro onde você está preso. Ele quer entrar ali, abrir essas cadeias, pegar você de dentro desta prisão, mandar todos estes demônios embora para o lugar de condenação eterna, te retirar desta prisão e falar: você perdoa? E qual é a sua atitude? Sim, eu perdoo. Ele te arranca. Você libera essas pessoas, libera estes sentimentos. Então eu libero, ele te arranca e ele começa a restaurar toda a sua vida, exatamente nestes fragmentos da sua alma. Ele te tira dessa prisão, ele restaura e ele começa a fazer você entender e compreender o que é viver em liberdade. E esta liberdade que ele está nos propondo para nós apregoarmos e tirarmos aquelas pessoas destes cativeiros. Parou por aí? Tem mais? Tem. Isso daí é um assunto mais profundo? Lógico que é. Mas vamos ficar aqui e vamos para o próximo ponto, que diz o quê? Ele fez o quê? Ele pediu para nós dar vista aos cegos. Olha que tremendo. E daí você fala: agora pronto, agora eu vou pegar um olho, vou formar um novo olho, vou colocar ali, vai criar a menina dos olhos, vai criar o globo ocular. Não é isso. Quando ele se refere principalmente a isso, ele está se referindo a algo muito tremendo e sobrenatural. Ele está falando assim, que aquilo, ele está referenciando aquilo que está, ou aquilo que foi dito posteriormente, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao 5, que fala assim: mas se o vosso evangelho ainda está encoberto, para os que perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Você está compreendendo? Olha bem. Pois não nos pregamos a nós mesmos, ou seja, não somos mais nós.
Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é o que nós pensamos, não é aquilo que a gente quer. Mas a Cristo Jesus o Senhor, a nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Ou seja, aqui, o que ele está falando? Aqui começa a quebrar algumas mentiras que Satanás começa a colocar na mente das pessoas. Ou seja, o Deus desse século, ou seja, o inimigo, ele cegou o entendimento, ou seja, os entendimentos, ou seja, cegou as pessoas. E o Evangelho de Cristo, através do Espírito Santo, aonde abre, tira estas vendas, tira estas escamas, e estas pessoas começam a enxergar. Então, para que isto aconteça, nós temos que entender lá no início o que foi dito, não é? Evangelizar aos pobres, ou seja, mostrar, revelar, ensinar, viver, falar, estar junto, ter esta comunhão. E quando nós compreendemos isso, quem é que faz a obra? O Espírito Santo. Ele começa a tirar, ou seja, começa a limpar, abrir o entendimento, fazer com que a gente compreenda quem é este Cristo, que muitas vezes nós líamos, nós falávamos, nós até dizíamos vários trechos da Bíblia, mas nunca teve o entendimento de nós vermos Ele face a face. Então, este ver face a face é a revelação daquilo que Cristo está nos dando de entendimento do que nós temos que ter através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ungiu, o Espírito Santo nos deu este poder de também entender e viver que a partir do momento que a nossa visão ela foi liberada, nós conseguimos entender o que é o reino espiritual, nós podemos também levar este reino espiritual à vida daquelas pessoas que não estão enxergando. E como faz isso? Através daquilo que o Senhor ele estabeleceu. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É através da oração, é através do jejum, é através da busca incessante, é através de apresentar. E isso eu falo para vocês, irmãos. Entenda, não houve um dos milagres mais tremendos que acontece aqui foi quando Pedro estava aprisionado. E isso eu estou falando de algo assim concreto, sem ter o toque ou sem ter as mãos ali do homem. Pedro estava ali aprisionado, ele estava acorrentado, os pés presos, tinham 4 grupos de guardas. E o que acabou acontecendo? A igreja estava orando, ou seja, o corpo de Cristo estava orando para que houvesse libertação, ou seja, para que ele fosse liberto daquelas cadeias. Mas aquelas cadeias eram físicas. Então entenda, se a cadeia física, que é a mais difícil para poder ter esta libertação, e olha o que Deus fez, Ele tirou as algemas, tirou todas as amarras, desprendeu os pés, fez ele levantar, fez ele se cobrir, as portas foram abertas, ele passou pelos 4 grupos de guardas, a porta principal se abriu e ele passou, e olha que ele percebeu, ele já estava do lado de fora. Tudo por quê? Porque quando nós oramos e quando nós entendemos que nós fomos ungidos por Ele, através do Espírito Santo de Deus, quando nós oramos, o que nós oramos, se nós estamos em santidade, se nós estamos em obediência, se nós estamos fazendo aquilo que Ele nos chamou a fazer, nada é impossível para Deus. Aquilo que parece impossível para você, se você entender, compreender e começar a viver isso, entenda, não é o pastor, não são as pessoas, é você quem pode manifestar o sobrenatural e o milagre de Deus na sua casa hoje. Se você crê, então você receba agora e deixe esse Espírito Santo de Deus, deixe a presença de Deus inundar a sua vida e fazer com que este entendimento seja revelado para você, e você comece a viver esta liberdade e comece a viver este novo tempo de enxergar e ver este mover sobrenatural e ver o reino espiritual da maneira que ele é. Para por aí? Não. E ele continua falando assim, olha que tremenda, ele fala assim:
pôr em liberdade aos oprimidos. Olha que tremendo, perdão, pôr em liberdade os oprimidos. Daí você fala assim, não é a mesma coisa que os cativos? Não, porque o que são os oprimidos? Quer ver? Vamos tentar compreender isso daí. O que é o oprimido? Vamos colocar que aqui somos nós, e vem uma força maior e começa a nos espremer. Você está sob opressão. Ou se vem alguém com algum tipo de palavra e começa a te falar de você, isso é também uma opressão, mas num campo de humilhação. Então ela está te oprimindo, ela está fazendo com que você se sujeite àquela condição ou àquela pessoa. Então a opressão, ela é muito além da parte do cativeiro, da prisão. Então a opressão é algo que está sob, que nós temos que entender que Ele, o Senhor, o próprio Senhor, Ele nos deu esta condição de liberdade. Ele nos deu esta condição de vivermos aquilo que Ele tem. E o que diz na palavra de Deus? Vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Olha que tremendo. Ele fala, ele já nos dá esta condição. Mas ele fala, eu não falo o que está escrito, mas eu vou falar com as minhas palavras. Ele fala assim, mas sabe tudo isso aí que você está vivendo? Então, agora, receba o meu jugo e receba o meu fardo. Porque o que Deus está querendo de nós é para tirar todo este jugo que é pesado, todo este jugo que parece que nos impede de fazer algo, porque o jugo, ele nos prende a algo. Ele quer tirar este jugo de nós e quer nos aliançar a Ele. O fardo, ele nos coloca um peso muito grande que é nossa responsabilidade fazer. Quem disse? Foi o que Deus mandou? Foi o que o Senhor falou? Foi o que o Senhor disse? Se não, não é responsabilidade sua. Não queira fazer aquilo que as pessoas colocaram para você. Não queira fazer ou não queira cumprir uma mentira que foi com cara de verdade para que você fizesse aquilo que Deus não mandou você fazer. Porque existem muitas mentiras que a gente aceita como verdade e começa a viver esta mentira como verdade, e a gente acaba quebrando a nossa cara e falando, não Senhor, mas eu estou fazendo a sua vontade. Pera, você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do homem? Então são duas coisas distintas. E quando fala de opressão, ele fala assim, olha filho, filha, eu quero tirar todo este peso, porque isso não é seu. Deus quer tirar tudo isso. Você que ainda tem, Deus está tirando isso hoje. E Deus está falando assim, sabe esse jugo? Sabe essa prisão? Sabe esse negócio de você ser manipulado? Ele está retirando e falando assim, olha, agora é o meu jugo sobre a sua vida. Agora sou eu quem faço sobre você. Sou eu quem ministro a minha vontade e começo a fazer você andar em patamares, em níveis totalmente diferentes. Estou te desprendendo desta condição para você viver aquilo que eu tenho preparado de melhor. Olha que tremendo. Viver oprimido, viver sobre um jugo, pode ser em qualquer lugar. E você, não sei porque o Espírito Santo de Deus está falando, mas eu tenho que falar. Você pode estar vivendo isso sendo conhecedor da palavra. Você pode estar vivendo isso sendo ministro da palavra. Você pode estar vivendo isso estando numa igreja, estando em vários lugares. Você pode estar vivendo achando que está obedecendo a Deus, mas está obedecendo decretos e está obedecendo coisas que foram colocadas por homens, não aquilo que Deus preparou e não aquilo que Deus disse para você. O que Deus falou com você?
O que Deus disse para você, o que Deus tem ministrado no seu espírito é aquilo que Ele tem preparado. E aquilo, pode ter certeza, aquilo sempre vai te trazer paz e vai te trazer alegria na hora de você fazer. Não vai te trazer jugo. E muitas vezes as pessoas que estão em nossa volta, elas querem te colocar este jugo. Colocar, olha, você tem que fazer. Olha, não está vendo que é fulano de tal que está aqui? Então você tem que fazer, porque não foi fulano de tal que fez isso por você? Entenda uma coisa. Nós não devemos nada para ninguém. A única coisa que nós devemos é para Cristo. Se aquele instrumento, aquela pessoa foi usado, sim, nós temos que honrar aquela pessoa, sim. E honrar é cada dia mais orar e cada dia mais buscar pela vida daquela pessoa, para que ela continue fazendo aquilo que Deus a chamou para fazer, não outra coisa. Então, se Deus Ele te chamou, Ele vai te dar a linha e vai te dar o desígnio certo daquilo que você deve fazer. Não o contrário daquilo que você deve fazer, mas aquilo que você deve fazer. Ou seja, se Deus te chamou para poder ajudar em tal lugar, para poder fazer tal coisa, para poder ministrar sobre tal vida, sabe? Faça! Por que você está segurando algo que Deus mandou você fazer? Mas também não cai naquele laço de prometer algo e não fazer. Porque daí você vai estar descumprindo e estar debaixo de maldição de Deus. Porque se você fala algo, promete algo e não cumpre, o que está acontecendo? Você está debaixo do jugo, ou melhor, debaixo daquilo que Deus não disse, ou daquilo que você não cumpriu diante de Deus. Então, se Deus Ele está ordenando, se Deus Ele está falando, se Deus Ele quer nos libertar e tirar esta opressão, está na hora de nós entendermos e compreendermos. É através dele. É nele, é por ele. A presença tem que ser pura, a presença tem que ser excelente. Para quê? Para exatamente apregoar o ano aceitável do Senhor. Não é isso que diz na continuação? Por que apregoar o ano aceitável do Senhor? Aqui estava falando do ano de jubileu. Aqui referenciava ao ano do jubileu, ao ano que eles paravam durante um ano inteiro e eles pegavam, abençoavam a vida das outras pessoas, eles repartiam os bens que estavam comum. Mas o que Deus está falando aqui conosco, apregoar o ano aceitável do Senhor, é ajudar aqueles que necessitam, é fazer aquilo que Deus te mandou fazer, é levar estas pessoas ao entendimento da salvação. É fazer com que elas compreendam e entendam que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem estabelece, é o Senhor quem designa aquilo que Ele tem para nós. Todos vão ser da mesma maneira? Não. E é neste ponto que eu quero entrar. Cada um Deus vai formar e vai forjar de uma maneira. Então não adianta você achar que tocar na igreja é um ministério. Não, isso é um dom. Não adianta você achar que fazer determinada coisa na igreja é um ministério. Não, isso são dons. Ministério é fazer aquilo que Deus estabeleceu para você, não dentro, mas fora. O que Deus vai te usar dentro, Ele tem que te usar numa proporção muito maior fora. Então não adianta olhar e falar: ai, eu sou levita na casa do Senhor e o Senhor me chamou para essa obra. Perdoe que eu vou te falar, engano seu. Você é chamado para fora, você não é chamado para dentro. Quem toca dentro está fazendo a apresentação e muitas vezes show quando não reconhece o chamado de fora. Se ele está fazendo o que ele faz dentro, ele faz fora, perfeito. Então ele não está querendo o show, não está querendo a apresentação, ele está querendo mostrar e revelar a glória de Cristo. Mas quando nós olhamos o Evangelho e entendemos este Evangelho, aquilo que somos dentro da igreja, aquilo que somos em casa, aquilo que somos na frente de todos, nós somos isso e ponto final. Nós não queremos máscaras, nós não queremos roupa, nós não queremos nenhum outro tipo de vestimento. Aquilo que nós somos e ponto final. Foi aquilo que Deus tem nos transformado dia após dia, é aquilo que Cristo tem nos transformado minuto após minuto. E se nós compreendermos e entendermos aquilo que Ele nos chamou para fazer, nós vamos compreender que não é para todos isso. E nem todos vão aceitar aquilo que você está falando. Por isso que eu deixei esta parte para o final. Tudo isto começa por nós. Tudo isso é nossa parte. Tudo isso para nós entendermos que primeiro precisamos nós precisamos entender o evangelizar aos pobres, nós precisamos entender apregoar liberdade aos cativos e entender que nós precisamos ser libertos das prisões que muitas vezes permanecem em nós.
Nós precisamos dar vista aos cegos, então primeiro nós precisamos enxergar. Dar liberdade ou pôr em liberdade os oprimidos, então primeiro nós precisamos entender esta liberdade, entender aquilo que o Senhor fez, andar desta maneira, andar e compreender, ser leve e ter esta paz para poder ser leve e também entender que este ano aceitável do Senhor é aquilo que nós temos que compartilhar, nós temos que dividir e também começar a levar estas pessoas à salvação de Cristo. Isso tem que ser primeiramente um entendimento nosso, para depois nós começarmos a levar as pessoas que necessitam desse entendimento. E aonde estão essas pessoas? Elas estão em todos os lugares. Elas podem estar do nosso lado, na nossa casa, elas podem estar na nossa família, podem estar num círculo de amizade, pode estar em todos os cantos, mas para que isso aconteça, primeiro a revelação de Cristo tem que estar evidente em nós. Esta revelação, esta vida, esta forma e esta maneira de viver tem que estar agora cravados em nós. Não adianta falar algo daquilo que você não vive, porque senão você vai ser igual a um fariseu e vai ser hipócrita. Então vai começar a falar daquilo que você vive. Se você não vive, fecha sua boca, não fale, não deixe nada sair da sua boca, porque aquilo que sair da sua boca, você vai responder por aquilo que você disse, por aquilo que você falou. E assim, Jesus entrando ali disse, e foi algo tão tremendo, porque ele começa a mostrar e começa a olhar, né? Ele fala assim, olha, quantas mulheres não existiam, quantas, o que ele diz, quantas viúvas não existiam ali no tempo de Elias, e Deus mandou direcionado somente para a viúva de Sarepta, e Deus direcionou ele a ela. E também depois ele olhou quantos leprosos não existiam, e ali para mandar para Eliseu, e Eliseu só mandou Naamã. Então o que nós temos que compreender e entender é isso: nós não transformamos, nós não modificamos, nós não fazemos nada, nós só obedecemos o que o Senhor nos manda fazer. Muitas vezes pode ter uma pessoa que Deus vai mandar você trabalhar na vida dela. Trabalhe somente nesta pessoa. Faça o que Deus mandou você fazer para esta pessoa, até você ver a resposta dele e esta pessoa ser curada, esta pessoa ser liberta, esta pessoa ser transformada e essa pessoa saber que ela é salva. Alguns vão ter muitas outras pessoas, mas trabalhe com uma e deixe esta uma receber este amor de Cristo. Pare de ficar pensando em muitos, comece a pensar em um, porque Deus ele vai depois pedir para você a prestação de contas deste um. Então faça com um. Por que muitos? Porque muitos, é como disse aqui, muitos não querem saber do Cristo, mas querem saber da bênção deste Cristo. Muitos não querem saber da revelação da salvação e desta total libertação e cura dentro de nós. Eles somente querem saber daquele prazer momentâneo que vai levar ou vai trazer para eles. Então não fique preocupado com aquilo que vai acontecer, somente obedeça aquilo que Deus mandar você fazer. E se Ele mandou você fazer, faça. Se Ele não mandou você fazer, não faça. Mas cuidado, porque virão, ou como podem estar aí, e até agora, neste momento, o Espírito Santo de Deus falou, tem muita informação chegando na sua mente. Filtra. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Não, mas aquele pastor disse. Não, mas aquele outro disse. Não, mas foi aquele padre que eu ouvi aquela pregação. Não, mas foi aquela pessoa que eu disse de tal lugar que disse isso. Não, mas foi aquele pensador, foi aquele filósofo. Ótimo, irmãos. Pega tudo isso. Mas pega como é o nome lá do negócio lá, para poder colocar para filtrar? Pega um filtro bem grande, coloca lá e despeja tudo isso aí e fala: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Qual é a verdade que o Senhor quer me revelar? Qual é a verdade da sua palavra que eu não estou compreendendo e não estou entendendo neste tempo? Me mostre e me revele o que eu tenho que fazer. Se nós não tivermos o tempo para nós, e muitas vezes este tempo de pandemia nos gerou isso, uma reflexão
daquilo que Cristo é em nós e daquilo que nós somos nele, se nós não paramos para poder pensar nisso, nós nunca vamos entender quem Ele é e quem nós somos nele. Então este tempo é para isso. Este tempo Deus preparou para que esta palavra seja revelada. Esta palavra que está em Lucas capítulo 4, exatamente no versículo 18, que você pode ler lá em Isaías 61. Esta palavra, ela tem que estar viva em nós. Quando Jesus ele disse que esta revelação, ou aquilo que ele disse, estava aos ouvidos deles, ou seja, Jesus estava ali para cumprir, para revelar, para dizer que era Ele aquele que veio fazer todas estas coisas, e Ele, através do Espírito Santo que nos deixou, nos designou para poder ir, cumprir, fazer, realizar, mas primeiro entender aquilo que somos nele. Então, se Deus colocou estas armas na sua mão, se Deus colocou todo este conhecimento, este entendimento na sua mão, está na hora de você viver agora em sabedoria e começar a colocar em prática tudo que o Senhor colocou para você. Você pode estar com uma dúvida aí agora, e essa dúvida até é pertinente, mas como fazer tudo isso? E como fazer com que tudo isso seja uma evidência na minha vida? Irmão, irmã, nesta hora é o momento de você compreender o que Cristo ele tem para você. Pode perceber todos esses dias, todos esses tempos, principalmente você que tem acompanhado as lives, olha o que o Espírito Santo de Deus está nos moldando. Olha o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo. Ele pediu para nós ouvirmos Ele. Ele pediu para nós obedecermos Ele. Ele nos deu a certeza da vitória. Ele nos deu a certeza das conquistas. Ele nos deu a certeza de sermos mais que vencedores e que não há nada impossível para Ele. Ele nos mostrou que quando nós somos dele, Ele está em nós e Ele nos protege, nos guia. E melhor, não guia, mas Ele nos direciona para este caminho. E Ele nos dá a certeza da nossa salvação. Se no decorrer destes dias Ele já está nos falando isso, hoje Ele veio para poder completar algo. Começou ali pelo pastor Laércio, a hora que ele liberou as palavras, que muitas vezes você olhava e falava assim, não tem condição. Ele falou, sim, você tem condição, por isso que você está aí hoje. Por isso que você está, e por isso que você até sintonizou e você ligou este vídeo. Por quê? Porque Deus te chamou para esta verdade. Deus te chamou para destruir tudo aquilo que estava te acorrentando, te aprisionando e te oprimindo. Deus te levantou para quebrar todas as estruturas que foram lançadas sobre você. Mas não só quebrar, mas limpar e colocar o fundamento de Cristo. Uma nova fundação, com uma nova construção, com uma nova verdade, com uma nova realidade. Para poder dizer que Cristo, este sim, é a revelação deste sobrenatural em nossa vida. E que a partir do momento que Ele é revelado através das nossas atitudes, nada pode impedir o agir dEle. Se Ele te colocou numa empresa, só Ele te tira. Se Ele te colocou e te deu uma empresa, só Ele faz esta empresa falir. Se Ele te colocou em qualquer lugar, só Ele vai te tirar de lá. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Se Ele te deu um chamado, Ele vai realizar do modo que Ele disse. Não queira colocar limites para o poder e manifestar de Deus. Se Ele te prometeu, Ele vai fazer. Mas faça aquilo que Ele te mandou fazer. Cumpra aquilo que Ele te ordenou a fazer. Mas é uma coisa tão pequena. Deus não está preocupado com coisa grande ou pequena. Deus está preocupado com a sua obediência, só isso. Mas Ele falou só para eu poder jejuar 1 hora. Jejue 1 hora, obedeça. Mas Ele falou para eu não ficar assistindo a TV de tal horário a tal horário. Faça. Mas Ele falou para eu não almoçar e só jantar. Faça. Mas Ele não falou para eu só não ficar falando determinadas palavras. Faça, obedeça. Entenda, Deus não está preocupado com a quantidade e a grandiosidade do negócio. Ele está preocupado com a obediência. Você vê muitas pessoas
e eu vou falar com conhecimento de causa. Muitas pessoas indo para monte orar, muitas pessoas indo para vários lugares pregar, muitas pessoas fazendo tantas coisas, mas o sentimento de orgulho nunca foi quebrado, o egoísmo nunca foi retirado, a ganância nunca foi jogada fora, a falta de perdão ainda continua, não há amor. Por quê? Porque ela não pode ver uma pessoa se dando bem, que na hora ela pergunta para Deus por que aquela pessoa está se dando bem. Então não é este tipo de busca que Deus está interessado. Deus está interessado na sua obediência. Deus está interessado exatamente nesta palavra de hoje, que realmente você seja transformado totalmente por dentro e que você só obedeça aquilo que Ele te mandou fazer. Os desastres numa vida não acontecem porque Deus quer, acontecem porque normalmente nós estamos numa estrutura falha e corrompida. Mas quando Deus está no negócio, quando Ele nos prova, Ele mostra que está nos provando. E Ele faz nós permanecermos nesta prova. É diferente, por quê? Porque como ouro, Ele vai nos passar por provas para tirar toda a impureza, para nós sermos qualificados como o ouro, puro. E é isso que Ele quer tirar as impurezas para nós sermos puros na presença dEle. Então há sim esses processos, mas muitas coisas não são que Deus preparou, somos que nós estamos lançando sobre a nossa vida por acreditar em decretos ou estruturas falhas, corrompidas, que o homem quer delegar algo. Então deixe o Espírito Santo de Deus hoje fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Faça aquilo que o Senhor determinou para você. Mas nesta hora eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Não sei em quais destes pontos você pode até estar olhando e lutando, mas Deus está falando com você hoje. A vitória já é garantida. Eu preciso de um posicionamento seu dizendo não. É só isso. Ou pedindo para poder revelar o que está em oculto, que ainda não veio às claras, mas que parece que existem gatilhos que acionam e você não sabe, porque ainda não foi curado, ou ainda não foi curada, ou ainda não foi liberto, ou ainda não foi liberta. Nesta hora, vamos fazer essa oração? Perdão, irmãos, deixa eu tomar um pouquinho d'água. Nesta hora, vamos fazer esta oração. E em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo de Deus mover e manifestar o que Ele tem a fazer na sua vida agora. Você que pode, ou que tem como, leve a sua mente a Cristo agora. Ou se você puder, se tiver como, feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesta hora, nós, ó Senhor, como corpo de Cristo e como servos teus, Senhor, nós te clamamos e te pedimos, Pai, aonde estiver, Senhor querido, aonde estiver agora, Pai, este teu filho, esta tua filha, aonde estiver este teu servo, esta tua serva, aonde eles estiverem, até nós aqui, Senhor, e aquilo que o Senhor for a mostrar e revelar para nós, faça agora. Se há, Senhor, algum lugar, Pai, ou alguma prisão, ou alguma região de cativeiro, ou algo, Senhor, que estamos aprisionados, mostra-nos, Pai. Se há, Senhor, algum sentimento que nós ainda não conseguimos liberar perdão, mostra. Se há algum trauma, Senhor, que nos prendeu no passado, ou se há algo do passado que nos prende, Pai, nos dá, Senhor querido, a resposta através do Teu Santo Espírito e nos mostra o que, Senhor, fazer e como fazer. Se é perdão, que nós liberemos perdão. Se é, Pai, um sentimento de culpa que nós temos, que nós possamos nos perdoar. Se há algo, Senhor, em nós, que nós possamos tirar toda esta culpa. Se há algum sentimento agora, Pai, até mesmo, Senhor, daquilo que nós ou guardamos, ou que está dentro de nós, que nós não pudemos fazer, ou quando tínhamos a oportunidade, não fazíamos, ó Senhor, que se chama remorso, Pai. Pai, em nome de Jesus, libera estas vidas, ó Senhor. Tira, Senhor, todo este sentimento, Pai. Tira e arranca agora em nome de Jesus.
E se há, Pai, ainda, Senhor, algumas pessoas que ainda se encontram, Senhor, com sentimentos ou as suas mentes presas em algo, ou em palavras, ou em decretos, ou em algo, Senhor, que disseram ou que falaram, Pai, quebra tudo isso, Senhor. Despedace agora em nome de Jesus. Faça, Pai, e que nenhuma dessas palavras tenham mais efeito. E se há alguma obra, Pai, de repente de macumbaria, feitiçaria, ou algum tipo de manipulação, até mesmo de palavras que foram liberadas pela boca da pessoa, e isso gerou um encantamento na mente delas, que seja quebrado e desfeito agora em nome de Jesus. E que haja agora a libertação. E junto, Pai, a restauração destas almas, destes fragmentos destas almas que foram afetados por estes sentimentos, por estes traumas, por estes pensamentos, até por estas indecisões, ó Pai, ou por estas atitudes não tomadas, em nome de Jesus. Que a sua cura, o seu fogo e a sua presença seja sobre a vida de cada um agora, Pai. Em nome de Jesus, vai recebendo aí em nome de Jesus. E se há, Pai, algumas pessoas que estão sendo oprimidas, que foi jogado, Pai, este jugo sobre a vida delas, foi jogado este fardo, Pai, fardo de palavras, fardo de alianças, fardo de pactos, ó Senhor, e pesos, ó Senhor querido, e estes pesos que foram lançados, ó Senhor, que estão agora oprimindo e gerando esta opressão, que em nome de Jesus, o Senhor nos ungiu, e esta unção que vem do alto, ela vem para despedaçar todo jugo, e que então todo jugo, conforme a sua palavra, seja despedaçado agora, em nome de Jesus, e que todo este fardo que não são deles, sejam jogados agora, Pai, para longe deles, e que eles se sintam novamente leves na Tua presença. Que o Seu mover seja profético agora, Pai, e que estas vidas que outrora estavam sobre, Pai, o domínio ou o jugo, Senhor, de palavras ou decretos, ou este peso que eles estavam carregando, sejam desfeitos, despedaçados e destruídos agora, fora, em nome de Jesus. E que a sua presença reine neste lugar, que os teus arcanjos com espadas de fogo estejam agora sobre esta casa, sobre este lugar, sobre, Pai, a vida dos teus filhos e filhas, e em nome de Jesus, que eles comecem a entender e a viver esta presença gloriosa, esta presença maravilhosa, esta presença tremenda, que é, Senhor, este despedaçar, este arrancar e, Senhor, purificar, Senhor, tudo, Pai, aquilo que existia e tornar agora, Senhor, consagrado e santificado a Ti, Senhor. Graças te damos, Pai. Graças te damos, que o Senhor continue fazendo, continue ministrando e continue executando o seu querer. Não é, Pai, por nós, não é, Senhor, por um nome, não é por aquilo que nós queremos, não é pelo nome de uma igreja, não é pelo nome, Senhor, de coisas, ó Pai, ou até mesmo por causa de um marketing, Senhor. Não, Pai, é pelo teu nome, Cristo. É pela tua presença, Senhor. É pelo seu mover, ó Pai. É pelo seu querer, Senhor. Vivemos não mais nós, mas o Senhor vive em nós. Então, Pai, que esta palavra seja revelada a cada um dos teus filhos. Que em todos os lugares aonde nós formos, que não sejamos mais vistos, mas o Senhor seja visto. Que todas as palavras, Pai, que nós ministrarmos, falarmos ou dissermos, que não sejamos mais nós, mas o Senhor através de nós. Que em todos os lugares aonde colocarmos as nossas mãos, possa ser aquele, Pai, que tem uma empresa, possa ser aquele que é funcionário, possa ser aquele que é, Pai, um empresário, Pai, individual, um empreendedor individual, possa ser o que for, Senhor, possa ser aquele, Pai, um empreendedor até social, Senhor, possa ser quem for, que tudo que fizer seja para a glória do seu nome, Senhor. E que haja, Senhor, paz e saúde em todas as áreas na vida, Senhor, dos teus filhos. E que o seu querer seja manifesto para a honra e glória do teu santo nome.
Graças nós te damos, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glórias a ti, Deus amado, Deus santo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu passar o pastor Lárcio aqui, deixa ele falar. Deixa ele falar um pouco aqui. Oh, Glória a Deus. Tem mais pessoas aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu acabar a parada no Deixa eu pastor pegar Elisângela, mais um pouquinho aqui. pastor Nil Silva, Luciana Silva, Gabriel Davi, Cleusa Nascimento e Patrícia Nascimento. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Você colocou algo para mim estar falando nessa manhã, irmãos. Eu vou resumir rapidamente. Aleluia. Glória a Deus. O pastor acabou de falar a respeito assim de Deus estar querendo quebrar religiosidade, querendo quebrar aquilo que foi posto para você que você não entendia. Deus está querendo mostrar para você o que é viver Cristo. Quando eu comecei na igreja, irmãos, eu fui aprendendo e eu estava debaixo de uma estrutura e muitas das vezes eu era o porteiro daquela igreja e vi os irmãos dando os dízimos, dando as ofertas. A igreja não evoluía, a pastora muitas das vezes só tinha o dinheiro para pagar o dízimo ali, muitas das vezes para pagar o aluguel da igreja, para pagar o aluguel da igreja, e as pessoas dentro da igreja só pedia e muitas das vezes na porta ali chegava uma pessoa ali fora e falava, me arruma um alimento, e eu via que a igreja nem no dia do culto do domingo, no culto da Santa Ceia, que a pastora pedia, vamos trazer 1 quilo de alimento, as pessoas não traziam, esqueciam, e ali muitas das vezes eu tirava do meu bolso para dar para aquela pessoa, mas é para comer mesmo? É para comer mesmo, se não for para comer, amém, mas se for, eu creio que é para comer, que ela foi lá na igreja pedir um alimento, e aquilo ali, Deus já estava, plantando algo no meu coração ali, a respeito de estrutura, e foi passando os tempos, e um dia o Senhor ele me chamou para essa obra, e falou, você vai descer lá embaixo, e eu vou ser com você. E o lugar onde nós estamos aqui, irmãos, foi um espaço, um salão pequeno, onde era velado corpos aqui, que é onde era um espaço de uma associação antiga, e onde eu velei o corpo do meu irmão aqui, um lugar de choro, mas o Senhor falou, vai lá para baixo que eu vou te honrar lá naquele lugar, eu vou te abençoar, um lugar de choro, eu vou te colocar, vou te fazer um lugar onde que eu vou te dar muitas alegrias. E eu obedeci a voz do Senhor, assim, as pessoas olharam e falaram, você é louco, você vai fazer o quê? Eu obedeci a voz do Senhor e desci aqui para esse lugar, e aqui veio algumas pessoas aqui juntamente, começamos a reestruturar o lugar, a limpar o lugar. E antes da pandemia, irmãos, eu falei, esse ministério foi, Deus está colocando algo para ajudar o pobre, ajudar o necessitado, ajudar as pessoas lá fora. A gente vai estar fazendo, quando tiver mais irmãos, vamos estar entregando, fazendo as marmitex, e a gente vai fazer isso. Isso estava no meu coração desde lá de trás. E uma pessoa chegou e falou para mim, isso daí não é obra de Deus, isso é caridade. Caridade faz as outras religiões. E aquilo ali ficou no meu coração, e eu comecei a orar e falei que Jesus Cristo, ele dava a palavra, ele dava a palavra ao Espírito, ele dava, mas ele não deixava o povo dele sair de barriga vazia. E aquela palavra não entrou no meu coração, irmãos. E quando começou essa pandemia, irmãos, eu vim aqui sozinho, dobrei o meu joelho ali e orei. E ali o pastor amigo meu, o pastor Marcos, começou no trabalho do projeto com as crianças ali, me ligou, vocês estão precisando de cesta básica? Tem 50 cesta básica para você buscar lá no Atacadão. Coisa de Deus, irmãos. E fui lá no Atacadão e a gente começou essa obra aqui, desde o início da pandemia. No dia 18, estava até postei no pastor, tem 50 cesta básica. Aí, irmãos, a partir daquele dia, nunca mais parou. Nunca mais parou, irmãos. Nós aqui atendemos nessa região aqui da Vila Mirante, todos os dias a gente atende várias famílias entregando cesta básica.
Mas pastor, de onde sai essas cestas básicas? É pessoas que vê o Cristo em nós, não que a gente fala, mas o que a gente vive, irmãos. As cestas básicas vêm de tudo quanto é lugar. Ontem mesmo eu estava lá na minha casa, uma pessoa de lá de Minas Gerais me ligou e falou assim, vou depositar na sua conta, na conta da associação. Porque as pessoas falam, na associação, igreja, não importa, irmãos, eu não levo placa, não levo nada. Desde quando eu me converti, placa não vai me salvar. A igreja não vai me salvar, quem vai me salvar é Jesus Cristo. E ontem mesmo estávamos aqui até tarde, entregando cestas para as famílias. Mas isso daí não é obra de Deus, isso daí não é caridade, não, irmãos. Isso daí é você amar o seu próximo, você ajudar o seu próximo. E aqui nessa pandemia, irmãos, para testificar, eu saí do meu emprego. As pessoas, eu estava com um emprego bom, tinha minha vida, 10 anos que eu trabalhava na empresa, Deus mandou eu sair para fazer isso daqui. Não estou aqui para pedir dinheiro para ninguém, não, irmãos. Daí para mostrar para você, quando você ouve a voz do Senhor ele não desampara. Quando eu estava empregado, irmãos, estava lá, pagava o convênio da minha família, meus filhos viviam doentes. Meus filhos viviam no médico, todos os dias praticamente eu estava no médico, levando a minha esposa e meus filhos no médico. E nessa pandemia aqui, eu nunca levei meu filho no médico foi uma tosse, alguma febre, mas eles nunca ficaram enfermos, nunca ficaram, porque Deus tem cuidado dos meus. E Deus nunca me deixou faltar o pão. Deus tem me honrado neste lugar, irmãos. Não vivo do dinheiro dos outros, não, irmãos. Eu tenho meu trabalho, assim, eu faço meus bicos, faço, que nem o povo aí de fora, os meninos novos falam, faço meus corre aí fora. Não, irmãos. Mas Deus, Ele nunca tem me desamparado. Mas para testificar a fé dos irmãos, ouça a voz de Deus. Na hora que o pastor falou a respeito de você jogar, espremer, eu trabalhei aí fora, fui numa empresa onde que eles faziam essência de perfume lá. O rapaz falou para mim, tem tantas caixas de laranja para você jogar para fazer um produto desse. Saiu um filtrinho assim, tantas caixas de laranja para sair uma essência assim, um vidrinho assim, ele falou, tem tantas caixas de laranja aqui, irmãos. Deus ele tem abençoado essa obra, Deus ele tem honrado essa obra, porque nós decidimos ouvir a voz do Senhor. Palavra ao contrário vai ter, irmãos. Pessoas que não vão acreditar naquilo que Deus colocou na sua vida, vai ter. Pessoas vão falar, pessoas vão ir contra. Meu irmão, mas faça aquilo que Deus mandou você fazer. Obedeça aquilo que Deus mandou você ser. Seja aquilo que você é para ser, e não que é para os outros, você igual aquilo. Deus já falou grandemente através da vida do pastor. Você não seja igual aos outros, seja você, mas aquilo que Deus mandou você fazer, faça, e Deus ele vai te honrar. Amém? O pastor já vai estar apresentando, a gente vai estar fazendo a nossa oração final. Mais alguém aqui? Mais alguém, Matheus? Vê os outros, tem mais alguma outra pessoa? Tem umas 4, 5 pessoas, mas só parece por lá. Vamos lá, aleluia, glória a Deus, irmãos. Então, amém. Então vamos estar nesse momento orando. Se você tiver um pedido de oração, em nome de Jesus, como nós sempre estamos falando para os irmãos, coloca aqui, vamos estar intercedendo juntos. Para nós não tem esse negócio assim, vamos orar um pelos outros. Placa, né? Esse negócio de placa, esse negócio de estrutura, esse negócio de... Irmãos, pelo amor de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Vamos começar a levar Cristo. Vamos começar a levar essa presença para todos os lugares. Como o pastor Laércio disse, nós estamos aqui. Parece até fácil nós estarmos aqui, né? Parece até fácil a gente olhar e ver as contas de casa, a gente olhar, ver todas as coisas que a gente tem que pagar, né? O que a gente tem que comer. Mas assim, irmãos, nós não vamos ficar falando muito disso aí não. Sabe por quê? Porque nós temos que continuar vivendo aquilo que Deus tem preparado para nós. E o detalhe, viver milagre, viver pela fé, viver o sobrenatural de Deus. A cada dia Deus está acrescentando algo. Se a gente fosse olhar e falar assim, como o pastor Lércio, faz os bicos. Não vou falar nada, faz quantos meses que a gente fez o último bico, não precisa não ficar assustado não, mas tudo bem, né? Aleluia, glória a Deus. Deixa aí, aleluia. Mas Deus tem suprido tudo, glória a Deus. Deus tem feito o sobrenatural dele.
Deixa eu ver, eu estou falando aqui para ver se alguém manda algum pedido de oração, tá? É por isso. Então, aleluia, mais nada? Mateus? Mais ninguém? Vamos ver. Mais nenhuma atualização, glória a Deus, aleluia. Então vamos orar por estas vidas, orar por estas famílias e deixe Deus fazer o que Ele tem para fazer. Amém? Em nome de Jesus, e que se cumpra o querer do Senhor sobre as nossas vidas. E aguarde, Jesus está próximo. Jesus está próximo. Se prepare. Amém? Quer orar, pastor? Então, por favor, aleluia. Chamando as pessoas, né? Apresentar cada família aí representada. Está orando nessa manhã, Senhor, Deus de meu Pai, Deus de poder, sim, Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Glória nessa manhã te agradecemos, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, por este momento, meu Deus poderoso, Deus santo, pela Tua palavra, Senhor amado, Deus santo, revelado no mais profundo dos nossos corações, ó Pai. Sim, eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Senhor amado, verdade, Deus santo, Pai. Deus tremendo, nesta manhã, Senhor, vai de encontro com a vida da irmã Gigi Germano, Senhor, a sua casa, a sua família, a irmã Fátima, a irmã Fátima vai de encontro com a sua casa, a sua família, a irmã Andréia, a sua casa, a sua família, Pai. Senhor amado, a Ângela, Senhor, a sua casa, a sua família, a Jaqueline, Senhor, minha casa, a minha família, Senhor, a Carlos Alberto ali, meu Deus, meu cunhado, Denilson, Senhor, a sua casa, a sua família, a missionária Claudete, meu Deus, a sua casa, a sua família, Senhor, vai de encontro com a pastora Elisângela, a sua casa, a sua família, Senhor amado, Deus santo, o pastor Nilson, a sua casa, a sua família, o seu ministério, Senhor amado, Deus santo, a Luciana, a Silva, a sua casa, a sua família, Senhor amado, a Gabriel, Davi, a sua casa, a sua família, a dona Cleusa Nascimento, a sua casa, a sua família, a Patrícia Nascimento, sua casa, a sua família, vai de encontro, Senhor, com cada um dessas vidas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus de glória, em nome de Jesus Cristo, Pai. Só o Senhor contempla, Senhor, a situação de cada um deles nessa manhã, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Pai, vai de encontro, Senhor amado, Deus santo, a sua palavra, Senhor, diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, ó Pai. Senhor, vai de encontro ali com aqueles que estão enfermos, meu Deus poderoso, Deus santo, eu profetizo a cura na manhã de hoje, meu Pai. Eu profetizo as portas abertas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Eu profetizo, Senhor amado, da restauração nos lares, a restauração nas famílias, meu Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Muda, Senhor, a história, Senhor, desse povo, meu Pai. Muda, Senhor, essa situação adversa, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, santo de Israel. Vai de encontro, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória com cada lar, com cada família na manhã de hoje, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também apresentamos, ó Pai, nosso livro de oração, Senhor, essas vidas, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Quantas vidas ali, Senhor amado, quantas famílias, ó Pai querido, Pai amado, o Senhor conhece a cada um pelo nome, a cada um pelo seu sobrenome, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, só o Senhor contempla, Senhor, a vida de cada um deles, o que eles necessitam, meu Pai. O Senhor venha cumprir o seu querer, a sua vontade, meu Deus poderoso, Deus santo. Também apresentamos nesta manhã, meu Pai, Senhor, esses pedidos de oração, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa cumprir, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, que possamos ver vitórias, meu Pai, que possamos ter testemunhos de milagres neste lugar, Senhor amado, Deus santo. Eu creio no poder, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo do teu nome, Senhor amado, Deus santo. Cumpra ser o seu querer, cumpra a sua vontade, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Eu te agradeço, meu Pai, por esta manhã maravilhosa, Senhor. Continua abençoando, Senhor, a vida de cada um, meu Deus poderoso, a cada lar, a cada família, Senhor. Dê uma semana de bênção, uma semana de conquista, uma semana de vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, sem esquecer, para poder reforçar os irmãos aí, e os irmãos saberem que nós não estamos parando, na sexta-feira veio uma equipe para cá, ficou fazendo a entrega das cestas, e uma outra equipe foi fazer uma visita numa família, que essa família ela se rendeu aos pés de Jesus. Glória a Deus. Então assim, a gente não pode esquecer disso, porque assim, nós temos que testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo. E isso é maravilhoso, porque nós não estamos parados. Não é simplesmente só orar, jejuar e andar, é realizar e obedecer aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer. Amém? Glória a Deus. Obrigado por todos que estão, ou por todos que nos assistiram, todos que compartilharam, todos que interagiram. Que o Senhor continue abençoando, dando sua graça, o seu amor, a sua proteção, e que a bênção dele seja cada dia mais sobre a vida de cada um. Amém? Então que o amor de Deus,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todo sempre. Todos digam amém. Deus nos abençoe, irmãos.